Olá pessoal, a nossa aula de hoje, retornando na nossa aula de hoje é sobre dízima periódica simples e composta. Nosso enfoque hoje é calcular fração geratriz de ambos os tipos de dízima. É importante aprendermos a calcular esse tipo de fração, porque às vezes você está fazendo um cálculo matemático, de física, e aí você se depara de repente com uma dízima, e aí para transformar na forma de fração você fica assim um pouco receoso, não lembra das dicas do professor. E aí nessa aula de hoje nós vamos dar umas dicas importantes de como calcular essa fração geratriz e também entendermos a classificação de cada um do tipo de dízima, para na hora de fazer os cálculos não ter nenhum erro. Então vamos lá para a nossa aula. Antes de iniciar a nossa aula, se inscreva no canal, e se você gostar dessa aula, deixe seu like lá no canal e acione as indicações do sininho para a gente não ficar meio perdido no roteiro de estudo. Então vamos lá. O que vem ser uma dízima periódica? Uma dízima periódica nada mais é do que um número que, quando escrito no sistema decimal, que o sistema decimal é o sistema de numeração que a gente usa, ele apresenta uma série infinita. Ele vai apresentar uma série infinita de algarismos decimais. E esses algarismos decimais normalmente eles são agrupados em grupos a partir de que eles começam a repetir. Pode ser repetir a partir de 1, a partir de 2, a partir de 3 algarismos, sendo que sempre normalmente eles se formam em grupos periódicos. E justamente esses grupos periódicos é que definem o que é de fato uma dízima periódica. Essa disposição desses algarismos é importante, porque a partir da disposição dela é que você vai identificar o que é período e o que não é período, e além também de identificar também a outra parte que é chamada de parte inteira. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. A primeira coisa que nós temos que observar numa fração geratriz é as partes, aliás, numa dízima periódica, são as partes que compõem, né, que fazem a composição. Tudo que tem antes dessa vírgula, gente, tudo que tem antes da vírgula é chamado de parte inteira. Tudo que tem antes da vírgula, parte inteira. Não importa a quantidade de algarismos que nós vamos ter antes da vírgula, mas é parte inteira. Após a vírgula, você vai ter situações que você vai ter logo um número que se repete, que no caso aqui, quem está se repetindo logo em seguida é o 4. Já no exemplo da letra B, quem está se repetindo é o 45. Observe que na letra C aparece agora um número, além do 7, que é o número que está se repetindo, aparece o número 1 que não se repete. Vamos já identificar a classificação desse algarismo aqui. Observe na letra D que nós temos aqui, além da parte inteira, nós temos essa parte 23, que ele não se repete. Quem está se repetindo aqui no caso é o 8. E na letra E nós temos aqui o algarismo 5, que não se repete. Veja que quem está se repetindo aqui no caso é o 247. Então vamos ver. Tem uma maneira mais simplificada de representar ou de colocarmos essa dízima de uma maneira mais simplificada para não ficar tão extensa na hora do cálculo. Esse 0,444 reticência, toda vez que você for representar a dízima, uma das maneiras essa que você usa a reticência. Nós temos aqui, por exemplo, uma outra maneira. Você poderia colocar 0,444 no lugar desse monte de 4 que você tem, você colocar uma barrazinha em cima desse número. E o que é de fato esse número? Esse número é o que nós chamamos de período. O período, no caso aqui da letra A, é o 4. Veja aqui como ficaria a representação da letra B. Você tem aqui 1,45 e uma barra. E quem é de fato o nosso período aqui no caso? O nosso período aqui seria o 45, que não se repete. O número 1 aqui, lembre-se que é a parte inteira. Nesse caso aqui, observe como ficaria esse exemplo. Ficaria 4,1, o 1 não se repete, quem está se repetindo é o 7. Então, no caso aqui, o que nós chamamos aqui de período é o algarismo 7. Só que agora, como apareceu esse 1 que não se repete, ele recebe o nome de não período. Ele é na parte não periódica ou antiperíodo, né? É a parte não periódica aqui no caso, né? É a parte não periódica da dízima no caso. Nesse exemplo aqui, a parte não periódica, nesse caso aqui, é o algarismo 1, que é representado aqui pela sua indicação de não periódica. Na letra D, nós temos aqui a representação, seria 6,23 e o 8, que é justamente o período. Então, nesse caso, nós temos o nosso período, que é o 8, e a parte que é considerada não periódica aqui no caso é o algarismo número 23. Nesse exemplo da letra E, nós temos aqui, seria 2,5 e o número 247
com um tracinho em cima, a barrazinha em cima, para dizer que quem é a representação do período é o 247. Aqui nesse caso, o nosso período é o 247 e a parte que a gente chama de não período, no caso aqui seria o algarismo 5, que é justamente ele que após a vírgula não se repete. Muito bem, vamos ver agora como se processa a classificação da dízima. Veja, eu tenho a dízima, ela pode ser classificada em dízima periódica simples e dízima periódica composta. Como é que eu identifico uma dízima simples e uma composta? O que diferencia uma da outra? Veja que na dízima simples, todos esses exemplos que nós temos na coluna das simples, veja que depois da vírgula, veja que já se apresenta o período, que no caso aqui, no nosso caso, o período é o 3. Aqui, ó, observe que depois da vírgula é o período, que é o 25, seria aqui no caso, a representação seria o quê? Seria 1,25 barra o nosso período, observe que é o 25. Então veja que logo após a vírgula já vai aparecer no período, ó, 123 reticência. Aqui no caso, ó, 04, 04, 04. Depois da vírgula já aparece o período, esse número que a gente chama de período, que é o número que se repete. Então aqui nesse caso nós ficaríamos com 6,7 barra, aqui nós seria 6,123 barra, e aqui nós teríamos 2,04 barra. Esse númerozinho em cima seria o nosso período no caso, né? A gente já identificou em outra ocasião, o período aqui seria o 7, o período aqui seria o 123, e o nosso período aqui seria o algarismo 04 ou simplesmente 4. O que classifica de fato a dízima periódica composta? Você vai observar que depois da vírgula, não é o número que está se repetindo, ele não se apresenta logo imediato. Observe que tem um 7 nesse exemplo. Então veja no outro exemplo, ó, o 2 apresenta depois da vírgula. Aqui no caso nós temos o 01, aqui nós temos o 1, aqui nós temos quem? O 7. Então veja que depois da vírgula não é o período que se repete, não é o algarismo que se repete. Então, nesse caso aqui são chamados dízimos periódicos compostos. Essa exemplificação seria 0,7 e 3 e a barra. O nosso período não podemos esquecer o 3. E agora vai ter o não período, né? O não período aqui no caso seria quanto? O não período seria o 7. Aqui nesse caso, 1,2. Quem é o período aqui no caso? Ó, o período aqui no caso é o 30. Aí você bota a barrazinha em cima, período é o 30. E o não período aqui no caso nosso aqui seria quem? Seria o 2. Do mesmo jeito vai acontecer com a letra C, ó. Se vocês observarem, ó, seria 0,01 e a barrazinha em cima do 7. Aqui é o não período, o 0,1 e aqui é o período. Aqui seria 7,14 barra. Aqui é o não período e aqui é o período. Aqui seria 0,7, aí 125 e a barrazinha em cima. Esse 7 é a parte não periódica. Muito bem, vamos ver o que acontece quando você vai fazer o cálculo da fração geratriz de uma dízima periódica. É bom entender que toda dízima periódica ela é gerada de uma fração. Se ela é gerada de uma fração, logo ela pertence ao conjunto dos números fracionários, que a gente chama de conjunto dos números racionais. Se ela de fato pertence aos racionais e todos os racionais são constituídos de frações, então toda dízima periódica simples ou composta ela é gerada de uma fração. Logo elas são classificadas como sendo números fracionários ou números racionais. Vamos ver como a gente faz o procedimento para calcular a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Vamos ver aqui esse exemplo. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar a minha fração geratriz, logicamente. Então, o que eu vou acontecer? Aliás, a minha dízima. Eu vou chamar de x esse número que nós temos aqui, que é a nossa dízima periódica. E o que seria esse x, professor? Na realidade, gente, esse x é a fração que eu estou querendo. É a fração que eu vou encontrar depois que eu fizer as transformações, que gera de fato esse número. Se você dividir o numerador pelo denominador, você encontra esse número. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que, se vocês observarem, ela é simples porque depois da vírgula vem o número que se repete. O nosso período aqui, ó, ele é formado só pelo 3. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse número aqui todo, só um instante. Como o nosso período ele é formado só de um algarismo,
eu vou pegar essa minha dízima e vou multiplicar por 10. Vou multiplicar isso aqui tudo por 10. Então, quando eu multiplicar tudo por 10, eu vou distribuir isso aqui, ó, fazer a distribuição. Então, vai ficar x vezes 10, aqui você vai ter 10x. Quando você multiplica o número com vírgula por 10, a vírgula vai para a direita. Como é por 10, a vírgula vai andar só uma casa. Se ela está entre o 2 e o 3, vai ficar 23, como são vários 3, eu posso repetir aqui quantidade de 3 que não vai interferir. Qual o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número que eu multipliquei após a multiplicação por 10, que eu fiz aqui, e vou fazer o quê? Vou pegar ele aqui, ó, 10x, que é igual a 23,333, reticência, e vou subtrair do meu original, que no caso é a fração geratriz que eu quero. Subtraindo aqui do x, eu vou ter, quem é o x? É 2, então vírgula debaixo de vírgula, ó, vírgula debaixo de vírgula. O que vai acontecer agora? Quando eu for subtrair esses algarismos que são decimais infinitos, no caso o período, isso aqui vai zerar, ó, quando eu fazer a subtração. Na realidade eu vou subtrair só o 23 menos quanto? 23 menos 2 dá igual a 21. 10x menos 1x vai dar o quê? 9x. Quem vai ser o nosso x, que é a nossa fração que ele está procurando? Vai ser 21 dividido por quanto, gente? Dividido por 9. Divide isso aqui tudo por 3, que dá para simplificar. Então, nós vamos ter aqui a nossa fração x igual a quanto? 7 dividido para 3. Para você ter uma noção, você pode aí pegar uma calculadorazinha e fazer uma divisão, que você vai encontrar de fato a dízima 2,333 reticência. Eu também tenho aqui, gente, uma dica importante sobre o modo prático. Esse modo prático aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês para ele é que você use e aprenda ele, pratique ele, porque ele é importantíssimo na hora de fazermos de modo rápido. Nós sabemos que toda fração que você está estudando, toda ela é formada por quem? Pelo numerador e pelo denominador. Toda fração tem isso, ó, 7/3. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a minha dízima e vou circular ela até chegar no meu período, ó. Eu vou circular isso aqui e vou colocar onde? Até chegar no período eu circulo. Então vai ficar 23, circulando deu o número 23. E vou subtrair dos números que não estão se repetindo. No caso aqui, o único que não está se repetindo é a parte inteira. Então eu vou subtrair isso aqui de quem? Ó, de 2. Agora, como é que eu vou compor o meu denominador? Meu denominador é que é justamente o segredo da coisa. Como o nosso período ele é formado aqui, ó, só por um algarismo, o período 3 é formado só pelo algarismo 3, aqui embaixo vai ser um 9. Para cada algarismo que você tem no período, é um 9 no denominador. Então, isso aqui vai ficar, ó, 23 menos 2 dá 21. 21 dividido por 9, quando eu simplificar isso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou encontrar a mesma fração de anterior, só que aqui do modo longo e aqui do modo prático. Então, veja, ó, eu encontro a fração 7/3. Muito bem, essa aqui é a nossa primeira dízima simples.